Fala pessoal, bem-vindos ao canal Abismo da Curiosidade. Hoje vamos explorar as 15 maiores curiosidades do mundo bíblico. Prepare-se para descobrir fatos surpreendentes, histórias misteriosas e detalhes fascinantes que talvez você nunca tenha ouvido falar. Desde personagens icônicos até acontecimentos enigmáticos, o universo bíblico está repleto de curiosidades que vão despertar sua imaginação. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe. Agora vamos começar nossa jornada por essas descobertas incríveis. Mistério número 1. Você sabia que o nome de Deus é tipo o segredo da Coca-Cola na Bíblia? Sério? É tão sagrado que os judeus têm até receio de falar. O nome está lá, escrito em hebraico antigo, mas com apenas 4 letras. YHWH. É o famoso tetragrama, que ninguém sabe ao certo como se pronuncia. Uns arriscam um Yahweh, outros um Jeová, mas a pronúncia original se perdeu no tempo. É como um respeito máximo, um baita receio de reconhecer que ele é tão poderoso que nem a nossa língua aguenta. Mistério número 2. Se a Bíblia fosse um livro escrito por algum de nós, estaríamos mais ricos que o Mark Zuckerberg. A Bíblia é simplesmente o livro mais vendido, mais traduzido e mais lido da história da humanidade. Estamos falando de mais de 5 bilhões de cópias vendidas. A Bíblia foi traduzida para mais de 3.000 idiomas. Tem até versão em Klingon, a língua do Star Trek. A Bíblia moldou culturas, religiões, leis, costumes, artes, tudo. É impossível entender a história do Brasil e do mundo sem levar a Bíblia em consideração. Mistério número 3. E a história da Arca de Noé, hein? Será que foi só na Bíblia que rolou essa enchente colossal? Que nada! A história do dilúvio universal, que aparece no livro de Gênesis, é uma das narrativas mais antigas e difundidas. Sério? Se você der uma olhada em culturas do mundo todo, vai encontrar histórias muito parecidas com a do Noé e sua arca. Desde os mitos sumérios até as lendas dos nativos americanos. Essa história parece ecoar uma memória coletiva de um evento catastrófico. É o tipo de mistério que nem o Sherlock Holmes desvendaria. Mistério número 4. E a Torre de Babel? A Torre de Babel é uma das histórias mais fascinantes do Antigo Testamento. Segundo a Bíblia, os homens tentaram construir uma torre que alcançasse os céus. Imagina a cena: uma galera reunida, falando a mesma língua. Mas Deus confundiu suas línguas, espalhando-os pela terra. Essa narrativa é frequentemente usada para explicar a diversidade linguística do mundo. Embora seja uma metáfora poderosa, muitos se perguntam se há uma base histórica para essa história. Mistério número 5. No deserto, os israelitas foram alimentados com uma substância misteriosa chamada maná. Descrita como um alimento enviado por Deus, o maná aparecia como uma camada fina no chão e tinha sabor de mel. Até hoje, cientistas e teólogos debatem o que poderia ter sido esse alimento milagroso. Seria um tipo de alga, resina ou algo totalmente sobrenatural? Mistério número 6. Moisés, o homem que abriu o Mar Vermelho, libertou o povo hebreu e recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus. Ele foi um dos maiores profetas de Israel. Segundo a Bíblia, Deus chamou Moisés para o topo de uma montanha. Lá, mostrou a ele a terra prometida, aquela que ele tanto lutou para alcançar, mas não pôde entrar na terra prometida. E para finalizar o mistério, Deus levou Moisés embora. O local exato de sua sepultura nunca foi revelado. Até hoje, estudiosos procuram o seu túmulo, tornando sua morte um dos grandes enigmas bíblicos. Mistério número 7. No livro de Gênesis, encontramos a intrigante menção aos Nefilim. A Bíblia também tem os seus gigantes,
e eles são chamados de Nefilim. E em sua grande maioria, esses gigantes não eram nada amigáveis, viu? Os Nefilim eram criaturas lendárias, descritas como gigantes e heróis de uma época remota. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre a origem deles, o que aumenta ainda mais o mistério. Uns acreditam que os Nefilim eram filhos de anjos caídos que se relacionaram com mulheres humanas. Seja como for, a ideia de gigantes andando pela terra é, no mínimo, intrigante. Mistério número 8. E por falar em mistério, prepare-se para ter um nó na cabeça. No livro de Daniel, tem uma profecia que é um verdadeiro enigma, há 70 semanas. Basicamente, a profecia fala sobre um período de 70 semanas, que representam anos, e que marcariam eventos importantes na história do povo de Israel. Tem gente que relaciona as 70 semanas com a vinda de Jesus, outros com o fim dos tempos, e tem até quem diga que a profecia já se cumpriu. Sua complexidade e simbolismo continuam a ser objeto de estudo e debate. Mistério número 9. E quem disse que a Bíblia e a ciência não se bicam? A Bíblia contém algumas passagens que, de forma impressionante, parecem antecipar descobertas científicas. Por exemplo, no livro de Jó, que é um dos mais antigos da Bíblia, tem um trecho que fala sobre o ciclo da água, séculos antes de os cientistas descobrirem como a chuva funciona. Coincidência? Sabedoria ancestral? Inspiração divina? Tire suas próprias conclusões. Mistério número 10. E por falar em história confusa, prepare-se para desvendar um dos maiores enigmas da Bíblia, as genealogias de Jesus. Mateus e Lucas apresentam duas árvores genealógicas diferentes para Jesus, gerando muita discussão e teorias mirabolantes. Mateus mostra a genealogia de José e Lucas a de Maria. Ambas mostram Jesus como descendente de Davi, cumprindo profecias. Duas árvores genealógicas diferentes para a mesma pessoa é no mínimo curioso, né não? Mistério número 12. E por falar em mistério, o que aconteceu com a Arca da Aliança? Esse objeto sagrado guardava as tábuas da lei e representava a presença de Deus. A arca era tão poderosa que dava choque em quem ousasse tocá-la. Mas, de repente, a arca desapareceu. Depois da destruição do Templo de Jerusalém, ninguém mais ouviu falar dela. Para onde ela foi? Alguns acreditam que foi escondida. Outros acham que foi destruída. Sua localização atual continua a ser um dos maiores mistérios arqueológicos. Mistério número 13. Você sabia que a Bíblia proíbe o uso de marfim para fazer ídolos? É isso mesmo. Naquela época, o marfim era um material raro e valioso, usado para fazer objetos de luxo e ornamentos religiosos. Mas, para os hebreus, o marfim era um símbolo de idolatria e paganismo. Essa proibição mostra como a Bíblia se preocupava em combater a idolatria e o sincretismo religioso, incentivando o povo a adorar somente a Deus. Mistério número 14.
para finalizar nossa jornada pelos mistérios da Bíblia, chegamos ao último livro, o Apocalipse. Prepare-se para visões apocalípticas, bestas de 7 cabeças, dragões cuspidores de fogo e o fim do mundo como o conhecemos. O Apocalipse é um livro cheio de simbolismo e mistério, que descreve eventos catastróficos, batalhas épicas entre o bem e o mal, e a vinda gloriosa de Jesus para julgar os vivos e os mortos. Mas uma coisa é certa: o Apocalipse nos lembra que a história tem um fim e que precisamos estar preparados para encontrar o Criador. E aí, pessoal, gostaram da viagem pelo mundo dos mistérios da Bíblia? A Bíblia é muito mais do que um livro religioso. É um documento histórico, cultural e literário que moldou a civilização ocidental. Então, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!